Tal como Mesmer e Deleuze, propus-me, enfim, a abrir a arte de curar novos caminhos, e não tenho conhecimento de haver no mundo mais nobre objetivo do que trabalhar para o alívio da humanidade. Isso é uma das frases do Foucault, né? Tal como Mesmer, persegui e Deleuze, propus-me, enfim, a abrir a arte de curar novos caminhos. Não tenho conhecimento de haver no mundo mais nobre objetivo de trabalhar para o alívio da humanidade. Eu vos peço, senhores, que antes de considerar fabulosos fatos surpreendentes, às quais vos falarei, estudai, analisai e não julgai senão após um rigoroso e consciente exame. Então, é interessante essa colocação dele, né? Porque justamente ele começa a dialogar com aqueles que estão de olho ali no magnetismo. Então, ele justamente coloca essa premissa de estudar, de analisar os fatos, né? Não julgar, né? Após um rigoroso e consciente exame. É mais ou menos aquilo que Kardec fez no livro dos médiuns. Me lembrou muito quando ele começa a defender a questão da mediunidade, ele vai catalogando ali no livro dos médiuns, né? E dizendo o que seria, né, a mediunidade, os tipos de mediunidade, o que é animismo. Enfim, ele faz todo um estudo rigoroso, né? Ele segue um método científico da coisa. Né? Então, ele não julga, não vem com ideias preconcebidas. Né? No caso, Kardec, lá no livro dos Espíritos, também, ele coloca lá na introdução justamente isso. Né? Ele nunca colocou ideia preconcebida, mas ele analisou os fatos e, pelos efeitos, né, ele foi às causas. Então, é justamente algo semelhante que acontece aqui, segundo a minha visão, com o do Potê, né? Justamente é para a gente poder analisar, e isso serve também para os dias de hoje. Né? A Davi, enquanto magnetizador, a gente não pode se abster de sempre estar comparando, de sempre estar analisando, de ver nos protocolos, enfim, ser mais rigoroso, né? Ser consciencioso, como eu diz aqui, no exame, para que a gente fuja disso. Né? Assim como Allan Kardec, quando foi surpreendido lá com os espíritos, né? Ele coloca justamente essa questão. Né? Ele não levantou a teoria antes, pelo contrário, ele analisou e logo em seguida é que veio a teoria. Se reconheceis, senhores, que o magnetismo pode fazer o bem, igualmente reconhecemos que, similarmente a todos os outros agentes da natureza, ele também pode fazer o mal. Deveis, portanto, aprender a bem conhecê-lo, a fim de vos precaverdes contra os incidentes que ele pode causar. Então, ele fala uma coisa interessante, ele também pode fazer o mal. Em que sentido? Né? A gente precisa justamente analisar o magnetismo com uma ciência, né? E saber muito bem aplicar. Então, muitas vezes, quando eu comecei no magnetismo, e lá no programa É Preciso Ter Consciência, eu falei justamente disso, né? De que maneira ele pode fazer o mal? Quando a gente não consegue justamente entender os seus princípios, né? A gente não assimila bem os princípios, a gente acha que somente a imposição de mãos é que resolve tudo, não é bem assim. Né? Precisa entender todos os vórtices, né? Os chakras, os centros de força, como a gente diz aqui, né? Saber cada protocolo, como aplicar o dispersivo, em que situação, no caso do câncer, o que é que eu devo fazer, no caso de uma depressão, no caso de um sistema circulatório, né? Para que a gente não haja, né, senso comum. Né? Então, ele faz o bem, mas também deve aplicar ele com um exame rigoroso, com consciência. Eu fiquei pensando aqui justamente nessa frase, ele também pode fazer o mal, né? Vem mil umas ideias na cabeça do que seria esse mal, mas eu estou puxando aqui justamente para que o magnetizador ele entenda que um protocolo muito bem aplicado, bem estudado, né? E de outra maneira, justamente o senso comum em gente achar apenas que apenas uma técnica resolve tudo, a gente pode cair justamente no que ele pode chamar aqui de mal, né?